Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Vou ler só a primeira parte. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na Tua presença santa, para bendizer, engrandecer, glorificar e exaltar o Teu nome. Fale conosco, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, traga sobre nós a Tua palavra e nos ajude para que possamos viver, Deus, de forma pia, santa, dedicada, na Tua presença, com amor, com alegria, na esperança de recebermos o alento, o refrigério, a bênção do céu. Assim te pedimos que o Senhor venha e a todos abençoe e fale aos nossos corações com a Tua palavra santa, que é o pão vivo vindouro do céu. Alimenta nossas almas para que tenhamos força para permanecermos de pé, te louvando, te exaltando, fazendo a Tua obra e te glorificando. Assim venha e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Na época de Jesus, existiram 7 grandes rabinos, ou rabi, ou raboni, que é o mesmo que mestre. Eram 7. Os mais preparados, os mais estudados, os mais respeitados. Eram eles Hilel, Shammai, Nicodemos, José de Arimateia, Anás, Caifás e Gamaliel. Eram 7. Eram os homens que por onde passava as pessoas batiam continência, tiravam o chapéu e reverenciavam pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento das Escrituras Sagradas e das coisas de Deus. 7 homens que se destacavam e se colocavam como homens entendidos da palavra. Esses homens, obviamente, eles tinham as suas escolas, os seus discípulos, os seus seguidores. Mas para você ser seguidor desses homens, não era só assim: chega lá e eu quero estudar na sua escola, eu quero ser seu discípulo, pagar uma matrícula, receber uma carteira, uma credencial, uma carteirinha e ser discípulo desses homens. Não era assim. Na verdade, existiam 2 formas de se escolher os discípulos. Uma era quando o menino completava 12 para 13 anos de idade, ele era levado até o sumo sacerdote para fazer um teste. Nesse teste, era-lhe perguntado os textos da Torá, da lei de Deus. Se ele respondesse à altura, respondesse sem nada errar, os rabinos que ali estavam iam até ele e o convidavam para ele ser seu discípulo, se ele passasse no teste. Essa é a primeira forma. A segunda forma era quando você já estava adulto ou adulta e assim procurava uma escola para estudar a palavra com um desses 7 mestres. Chegando lá, você iria escutar a sua pregação, a sua doutrinação, o seu ensinamento, e conforme o ensinamento daquele mestre, você iria decidir se iria aceitá-lo ou se iria se matricular naquela escola ou não. Você tomava essa decisão, só que também dependia dele se você ia ser aceito ou não ia ser aceito por ele. Veja, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, 28 e 29, eu vou ler aqui para os irmãos verem como foi que aconteceu. Por que eu vou ler esse texto? Porque se você não sabe, os 12 apóstolos que Jesus chamou, os 12 discípulos que Jesus chamou, todos foram rejeitados pelas escolas desses mestres. Nenhum deles fora aprovado, nenhum deles passou no teste.
foram até a sinagoga, foram até a escola, e quando os mestres analisaram a cultura deles, a capacidade deles, o conhecimento deles, aqueles mestres disseram: vocês não servem para serem meus discípulos, vocês estão desaprovados, vocês não têm capacidade para estudar a lei de Deus ou a palavra de Deus. E assim eles foram rejeitados e desprezados. Aí no capítulo 1 de Coríntios, versículo 27, está escrito assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele ou perante ele ou perante Deus. Ora, os discípulos foram rejeitados pelos mestres, porque eles não tinham a capacidade que os mestres esperavam, imaginavam ou queriam. Aí Jesus Cristo diz: bom, vocês não prestam para eles, mas para mim vocês prestam. Vocês não servem para ele, mas para mim vocês servem. Para eles vocês não têm condições, mas para mim você tem condições. Para eles vocês não têm capacidade, mas para mim vocês têm capacidade. Aí Jesus os chama. Mas os discípulos, eles são conscientes de que eles não estão à altura de ser um discípulo do Hilel, do Shammai, do Gamaliel, do Anás, do Caifás, do Arimateia ou do Nicodemos. Eles sabem que não tem, aleluia. Aí Jesus os chama para eles serem discípulos, e quando eles são convidados por Jesus, eles vão entender que isso não é resultado da sua capacidade, não é resultado da sua cultura, não é resultado do seu preparo, é resultado da misericórdia de Deus. Aí Jesus Cristo, aqui na palavra, ele está falando que ele escolheu as coisas vis, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja, eu mesmo entendo que sou um pregador do Evangelho, não porque eu tenha capacidade, não porque eu tenho preparo, mas porque ele teve misericórdia de mim. Então não há em mim condições de eu me vangloriar, de eu me exaltar e achar que é alguma coisa, porque eu sei de onde ele me tirou, eu sei quem eu era, eu sei onde ele estava, onde eu estava e de onde ele me resgatou. Porque, meu amado irmão, minha querida irmã, às vezes você olha para um pastor, para um pregador, e começa a fazer uma imaginação de que aquela pessoa é melhor do que você e não é mais preparado do que você e não é, tem mais condições do que você e não tem. É tudo misericórdia de Deus, aleluia, glória a Deus. Hoje eu paro às vezes e passo pela rua e vejo alguém embriagado caído numa calçada, vejo alguém em uma situação deplorável, vejo alguém arrasado. Sabe o que é que eu digo? Deus, tenha misericórdia dessa vida. E ao mesmo tempo eu digo: Deus, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor na minha vida, poderia ser eu que está naquela calçada sujo, embriagado, moribundo, desprezado, rejeitado, sem valor. Mas o Senhor teve misericórdia da minha alma, louvado seja Deus. Será se nessa noite você está entendendo o mistério, que você está aqui porque a graça de Deus te alcançou, louvado seja Deus. Veja, o texto que eu li diz: não foi vós que escolheste a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós. Glória a Deus. Por quê? Porque os homens daquela época, em idade adulta, iam até as escolas de teologia para escolher um mestre. Aí Jesus Cristo: não foram vocês que me escolheram, foi eu quem escolhi vocês, foi eu quem vos nomeei, foi eu que vos chamei, foi eu que vos resgatei, louvado seja Deus. Então, meu amado, entenda nessa noite que você está aqui porque Jesus é bom. Mas eu quero falar 4 tópicos aqui. Na verdade, essa compreensão da Bíblia,
Me veio no dia que a gente estava aqui em consagração, na sexta-feira passada. A gente fez aqui um dia com Deus. E as pessoas que pregaram aqui, as pessoas que leram algo aqui, eu fui juntando cada palavra, um versículo que alguém lia, uma saudação que alguém dava, e essas foram se formando e se tornou numa mensagem. Ó, alguém disse que Jesus diz vai, alguém disse que Jesus diz vem, alguém disse que Jesus diz vinde, alguém disse que Jesus disse segue-me. Essa já foi o que eu completei. Jesus Cristo diz vai, Jesus Cristo diz vem, Jesus Cristo diz vinde e Jesus Cristo diz segue-me. Ainda tem a quinta eu vou citar só no último momento. No capítulo 10 de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, apesar de ter sido o primeiro livro que foi escrito, é o Evangelho de Jesus conforme Marcos. Ele estará aqui na sequência, mas ele foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. No capítulo de número 10 e o versículo de número 52, está escrito assim, Marcos 10 e 52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa é a história do filho de Timeu. Porque a gente disse o nome dele é Bartimeu, mas Bartimeu, a palavra Bar quer dizer filho. Então Bar é filho, Timeu, filho de Timeu. Não se sabe o nome. A gente foi que deu esse apelido a ele de Bartimeu. Mas ele na verdade é filho do Timeu. Ele é o Bartimeu. Ele é cego de ambos os olhos e ele está em Jericó e Jesus vai passar por lá. E se você não sabe, Jesus em toda a sua vida ou em todo o seu ministério só passou uma vez na cidade de Jericó. Jesus só passou uma vez, não tem outra passagem da Bíblia, não tem outro relato histórico, cultural que diga que Jesus passou outra vez pela cidade de Jericó. Jesus só passou uma vez. Quando ele passou essa única vez, ele curou o cego na entrada, curou o cego na saída e no meio salvou o Mardoqueu, ou melhor, o Zaqueu. Veja, ele só passou uma vez lá, curou o cego na entrada, um cego na saída e salvou o Zaqueu. Uma única vez que ele passou lá. Isso quer dizer, irmãos, que existe oportunidade na nossa vida que é única. Eu já disse isso para os meus filhos, conversando com ele, eu digo, olha, cuidado, porque vida é só uma. Vida é só uma. Se perdê-la, não tem outra. Assim são as oportunidades. É por isso que o sábio diz assim, é melhor estar preparado para uma oportunidade do que ter várias oportunidades e não estar preparado. Jesus é tão bom que tem dado várias oportunidades a crente e ele ainda não se emenda, ele ainda não se ajeita, ele ainda não se conserta. Mas cuidado, porque Deus tem um cálice chamado cálice da ira de Deus, e quando esse cálice transborda, não tem como voltar mais. Aí Jesus Cristo vai passar por Jericó, e quando ele vai chegando, o cego está à beira do caminho pedindo esmolas. Ele escuta o barulho porque ele é cego, não é surdo. E o interessante é que a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, não é pelo ver. Porque tem muito crente tomé, querendo primeiro ver para depois crer. Mas a Bíblia diz em João 11:40, se creres verás a glória de Deus. Não é ver para crer, é crer para ver. Louvado seja Deus. Aí o Bartimeu ouviu o barulho e perguntou, quem é que vai passando por aí? Aí alguém foi olhar no ouvido dele e disse, é Jesus de Nazaré, o filho de Davi, é o que purifica leproso, o que expulsa demônio,
e até morto ressuscita, é ele mesmo. Aí ele começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você conhece a história, eu ganho tempo aqui. Jesus passou, depois parou, depois chamou, aí levaram o Bartimeu até Jesus. Jesus olhou para ele e fez uma pergunta que parece algo sem sentido. Aí Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Não, eu vou melhorar porque eu sou ruim de explicar. Jesus está dizendo assim: eu sei qual é o teu problema, eu sei qual é a tua luta, eu sei qual é a tua dor, eu sei o que tu está precisando, mas se tu pedir, eu ainda posso fazer mais do que o que você está precisando. O que é que você quer? Glória! Aí ele disse: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Aí Jesus Cristo olhou para ele e disse: vai, a tua fé te salvou. O evangelista Mateus disse que Jesus Cristo disse assim: vê, a tua fé te salvou. Mas na maioria das curas que Jesus Cristo faz, ele diz: vai, a tua fé te salvou. Aí Jesus Cristo chegou para ele e disse: vai, a tua fé te salvou. Mas você sabia que depois que ele recebeu o milagre, ele foi desobediente a Jesus? Eu vou lhe explicar, leia o texto comigo, está no texto, irmão. Não sou eu que estou inventando aqui da cabeça não, irmão. Eu gosto de Bíblia, está no texto. E Jesus lhe disse, versículo 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Preste atenção, Jesus Cristo disse: vai. Aí ele desobedeceu, ele não foi. Ele acompanhou Jesus. Pegou o texto? Entendeu a palavra? Jesus Cristo mandou ele ir. Vai, a tua fé te salvou. Mas ele ficou tão grato que ele não foi. Ele foi atrás de Jesus. Ele seguiu Jesus. Aleluia. Jesus disse: venha. Jesus Cristo disse: vai. Mas ele ficou tão maravilhado que ele disse: essa eu vou desobedecer, Jesus. Eu vou lhe acompanhar. Eu não vou não. Eu vou seguir o Senhor. Eu vou atrás do Senhor. Louvado seja Deus. Veja, irmãos, como é diferente de alguns crentes que tem hoje. Porque alguns crentes que tem hoje, irmão, quando recebe a bênção, vaza. Não é assim que diz? Vaza. Agora já peguei a bênção, já estou abençoado, já peguei a minha vitória, agora eu vou vazar. E para a igreja, mas para quê? Vou para a igreja uma vez por mês e olhe lá se der vontade. Que agora, eita, você precisa aprender com Bartimeu. Mesmo Jesus dizendo: vai, ele veio, aleluia. Vai-se embora, vou não, vou atrás do Senhor, aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Você já viu aquela história? É uma ilustração. Diz que um senhor, ele queria fazer uma bondade com alguém, e foi até o mercado de escravo e comprou um escravo. Comprou, pagou e foi-se embora. Ele, na verdade, ele queria dar aquela liberdade para o escravo. Ele queria fazer aquele escravo ficar livre. Ele foi lá, comprou o escravo, pagou pelo escravo e foi-se embora. E o escravo começou a ir atrás dele. Ele virou-se para trás e disse: não, eu não comprei você para me servir. Eu comprei você para você ser livre. Você está livre. Você pode ir embora. Eu simplesmente queria fazer uma bondade para alguém. E eu senti vontade de abençoar alguém e lhe abençoei. Você está livre, pode ir embora. Aí você pode até imaginar: será que ele foi-se embora? Ele não foi-se embora. Sabe por quê? Porque ele pensou assim: esse homem é tão bondoso, me comprou, me deu a liberdade, só para me ver feliz, eu vou ficar ao lado dele, porque com certeza ele vai ser muito bom para mim. Jesus nos comprou para que nós sejamos livres. Eu vou chegar lá daqui a pouco, é a quinta condição. Ele não quer nos obrigar a que a gente o siga. Não, Jesus Cristo não nos comprou, não pagou o preço para nos obrigar a segui-lo. Tem que ser voluntário, louvado seja Deus. Aí Jesus Cristo disse para Bartimeu: vai. Ele não foi, ele veio. Glória a Jesus. A segunda, aí Jesus Cristo diz: vem. Na verdade a palavra diz: vem.
Isso está lá em 1 Samuel 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Mas a frase é: enche o teu vaso de azeite e vem. Veja, a um Jesus Cristo diz vai, a outro Deus diz vem. Mas aqui era para Deus dizer vai, mas Deus diz não, vem. Porque se eu chego, suponhamos, claro, não tem comparação, mas vamos fazer aqui uma hipótese. Eu sou Deus, aí chego para o Samuel ou para o Maxwell e diz: ó, eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel, e enche o teu vaso de azeite para tu ir lá ungí-lo, um dos filhos de Jessé. Eu vou até, ou ele, ou o irmão, digo: tu vai lá, então enche o teu vaso de azeite e vai. Mas Deus disse: não, enche o teu vaso de azeite e vem. Por que Deus diz assim? Será se era porque Deus já estava lá? Quando Deus lhe der uma missão, mandar você fazer alguma coisa, lhe der uma tarefa, não fique com medo de ir não, porque Deus já vai estar lá lhe esperando, rapaz. Você não vai estar só. Deus não vai lhe deixar só. Ele já vai estar lá lhe esperando. Fulano, faça esse projeto. Pode ir porque Deus já está no projeto. Fulano, faça esse propósito. Pode ir porque Deus já vai estar no propósito. Então não tenha medo de ir, porque Deus já vai estar lá. Ei, Samuel, e enche o teu vaso de azeite e vem. Mas não venha com vaso vazio não, Samuel. É para você vir com vaso cheio, Samuel. Mas Deus, e o Senhor quer o azeite para quê? Não é para mim não, Samuel, aleluia. É para o Davi, é para ungir o Davi. Deus não precisa de azeite, ele já é o azeite, louvado seja Deus. Você está entendendo por que é que você não pode fazer a obra do Senhor com vaso vazio? Porque quando Deus nos chama para fazer a sua obra, Ele nos chama para cuidar de gente, e para cuidar de gente precisa ter azeite num vaso, para ungir às vezes o que está doente, para encher o que está vazio, para sarar o que está machucado, para levantar o que está caído. E isso é possível quando você tem azeite. Ó, quando você é uma pessoa alegre, aonde você chega, você alegra os outros. Quando você é uma pessoa feliz, aonde você chega, você transmite felicidade para os outros. Se você é uma pessoa de paz, aonde você chega, você transmite paz para os outros. Agora, se você é uma pessoa ferida, aonde você chega, você fere os outros. Se você é uma pessoa doente, aonde você chega, você adoece os outros. Porque a gente só dá aquilo que nós temos. Lembra daquela história de um casal que foi morar numa fazenda e chegou lá, aí a dona da fazenda ficou sabendo que eles eram crentes e ela não gostava de crente. Aí mandou o capataz ir lá no cercado, pegou o cocô da vaca, a gente chama de tuia, né? Negócio feio, nome feio. Pegou a tuia, colocou dentro de uma caixa, amarrou um laço bonito e mandou levar para a irmãzinha. A irmã ficou feliz, um presente da fazendeira, uma caixa bonita, um laço bonito, toda. Quando ela abriu a caixa, meu irmão, estava nascendo aquele negocinho lá no estrume. Ela olhou,
Aí ela pegou o estrume, ela tinha um jardim na frente de casa, era aquela irmã bem organizada, bem jeitosa, bem caprichosa. Aí foi lá na frente de casa, jogou o estrumezinho, aí as flores começaram a crescer, estava tudo bonito. Ela tirou um ramalhete, várias flores, fez um buquê, um ramalhete, botou um laço, escreveu um bilhetinho, colocou dentro. Aí chamou o empregado e disse: leva isso aqui para a patroa. Aí ela levou. Isso aqui, mandaram entregar. Quem foi? Aquela irmãzinha que chegou aqui. Aí tem um bilhetezinho que ela escreveu aí para a senhora. Aí ela pegou o ramalhete de flores, cheirosa, perfumada. Aí abriu e tinha um bilhetezinho escrito lá. Aí estava escrito assim: a gente só dá o que tem. A gente só dá o que tem. O que é que você tem dado para os seus irmãos, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para a sua família? O que é que você tem ofertado para eles, dado para eles? A gente só dá o que tem. Se você é ferido, você fere. Se você é machucado, você é machuca. Agora, se você é feliz, você transmite felicidade. Porque a gente só dá o que tem. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Glória a Deus. Então ele diz: enche teu vaso de azeite e vem. Veja, a uma ele diz vai, a outra ele diz vem, e a outra ele diz vinde. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo 19. Veja, Mateus capítulo 4, versículo 19. Assim diz: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Veja, a um ele diz vai, a outra ele diz vem, e a outra ele diz vinde após mim. Quem vai, às vezes vai só. Quem vem, às vezes vem só. Mas vinde é após Jesus. Agora, veja, quando ele está prestes a ser assunto ao céu, lá em Marcos 16, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai. Veja, aqui ele está chamando os discípulos para formar o seu colegiado, ou seu colégio de apóstolos. Então ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele diz: vinde. Depois que ele passam 3 anos e meio mais ou menos com Jesus, vendo Jesus pregar e pregando também e aprendendo a fazer a obra, quando Jesus Cristo é assunto ao céu, aí ele diz: ide, mas primeiro é vinde, depois ide. Não é ide e depois vinde, é vinde e depois ide, porque ninguém vai ensinar para depois aprender. Primeiro aprende para depois ensinar. Glória a Deus. Primeiro é vinde e depois ide. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Agora eu já quero ir para o segue-me. Está em Mateus também 9 e 9. Veja, a um ele diz vai, a outra ele diz vem, e a outra ele diz vinde. E a outro ele diz segue-me. 9 e 9. Mateus 9 e 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega, talvez na sua tradução diga coletoria, era um local onde os publicanos cobravam os impostos. Viu na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Veja, a um Jesus Cristo diz vai, a outra ele diz vem, e a outra ele diz vire, e a outra ele diz segue-me. Jesus vai passando, aí olha para os cobradores de impostos, que não são apenas um, nem dois, nem três, são vários, e é interessante que eles se vestem por igual. Os cobradores de impostos, eles se vestiam iguais. Era o mesmo modelo de roupa, a mesma cor, o mesmo chapéu,
o mesmo sapato, o mesmo cinto. Eles se vestiam iguais. Mas isso não era uma exigência do imperador de Roma, isso não era exigência do chefe dos cobradores, isso não era uma exigência de ninguém. Foram eles mesmos que tiveram essa ideia de se vestir iguais. Por quê? Porque como eles eram homens odiados por cobrar imposto, e eles cobravam mais do que o que lhe era devido, as pessoas tinham raiva deles, e às vezes queriam pegá-los quando eles estivessem. Então eles se vestiam iguais, para quem fosse cobrado imposto não saber quem tinha cobrado. Então todos usavam a barba igual, o cabelo igual, o chapéu igual. Então quando eles encontravam na rua, aí eles, eu não sei quem foi que cobrou de mim, não sei se foi aquele. Por isso era uma estratégia que eles usavam para se camuflarem, para se esconderem. Aí Jesus Cristo vai passando, tem vários cobradores de impostos, não é um apenas, são vários. Aí Jesus Cristo olha para um deles e diz assim: segue-me. Jesus só fez olhar e dizer: segue-me. Jesus não falou nome, não está aqui, não disse que ele disse fulano, beltrano, cicrano. Ele só olhou e disse: segue-me. E a Bíblia diz que ele se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Ele não titubeou, não ficou pensando, não ficou indeciso. Lembra daquela passagem lá de Lucas 9:50, por ali afora, que alguém chega para Jesus e diz: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí Jesus Cristo diz assim: as aves do céu têm ninho e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Na verdade, alguém explicou isso aqui, dizendo que quando Jesus disse assim: as aves do céu têm ninho e as raposas têm covis, eles estavam falando das famílias reais, da família do imperador romano, que eram representados por uma águia. As aves do céu têm ninho, a águia, e as raposas têm covis. Por quê? Porque a família dos Herodes eram consideradas ou chamada por alguém de raposa. Lembra que Jesus Cristo, quando foi afrontado, ele disse assim: diga aquela raposa que eu prego hoje e amanhã. Então quando Jesus Cristo disse: as aves do céu têm ninho, ele estava dizendo: os romanos têm o império deles, os romanos governam o mundo, as raposas tem os seus covis, os herodianos têm um palácio, tem um trono, tem o reinado dele, mas eu não tenho nada. Por quê? Porque algumas pessoas queriam seguir Jesus, porque acreditavam que ele ia ser entronizado, que ele ia ser coroado rei e iria reinar. Então era por isso que algumas pessoas queriam seguir Jesus, para levar alguma vantagem. Tanto que a Salomé, mãe de Tiago e de João, foi interceder por eles, para que quando Jesus chegasse no seu trono, no seu reino, um sentasse à direita e o outro sentasse à esquerda. Aqui a gente tem uma revelação dentro da palavra que mostra que os discípulos de Jesus eram todos adolescentes, eram jovens de 17 anos, 18, era nessa faixa, 19. O único mais velho era Pedro. Eles eram tão jovens que foi necessário que a mãe deles fosse falar com Jesus, porque eles eram muito jovens, foram interceder. Eram jovens, mas eles queriam seguir Jesus para tentar tirar alguma vantagem. Isso é algo que a gente vê nos dias atuais. Por quê, pastor? Porque você pode aceitar Jesus de duas formas: como Salvador e como Senhor. Como Salvador, ele é aquele que lhe abençoa, que lhe cura, que abre a porta, que lhe prospera, que lhe dá vitória, que faz milagre na sua vida, que lhe dá dinheiro, que lhe dá roupa, que lhe dá casa. Esse é Jesus Salvador, que perdoa os seus pecados, que lhe restaura, que vai salvar a sua alma. Esse é o Jesus Salvador. Mas tem o Jesus Senhor. O Jesus Senhor é aquele que manda e você tem que obedecer. É aquele que dá ordem, é aquele que exalta, é aquele que repreende, é aquele que desce além, é aquele que corrige, é aquele que bota no prumo. Mas tem pessoas que querem Jesus só como um Salvador, aquele Jesus que só vai lhe abençoar, mas não quer Jesus como o Senhor, ele não quer obedecer Jesus. E é o que a gente tem visto nos dias atuais: igrejas e pessoas que só querem Jesus como Salvador, não querem ele como Senhor, querem as bênçãos de Jesus, mas não querem obedecer Jesus. Tem que obedecer.
Aleluia. Se você quer a bênção do Senhor, também tem que receber o Senhor da bênção. Louvado seja Deus. Aí eu disse: eu te seguirei, Senhor, para qualquer lugar. As aves do céu têm raposa, tem covil, eu não tenho onde reclinar a cabeça, não tenho nada. Nessa terra o meu reino não é daqui. Aí ele olhou para outro e disse: tu, segue-me. Aí ele disse: Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Deixa primeiro eu me despedir do meu pai, sepultar o meu pai. Mas isso não era porque o pai dele tinha morrido, não. O pai dele estava vivo, só que estava numa idade avançada, e ele queria primeiro esperar o pai morrer. Depois que o pai morresse e ele sepultasse, aí ele estava disponível para Jesus. Aí Jesus olhou para ele e disse: deixa os mortos sepultar os mortos, tu porém vem e prega o evangelho. E para outro ele disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aleluia. Veja, tem muita gente que quer os benefícios do Senhor da obra, mas não quer obedecer, aleluia, e nem fazer a obra de Deus, ou a obra do Senhor. Me lembro agora de uma história, vou contar que eu tenho tempo. O pastor Tenório, quem contava essa história, eu achava interessante. Um dia ele leu um texto, isso na Santa Ceia em Maceió, e eu lembro, ele leu aquela passagem que depois que terminou a ceia, Jesus Cristo pegou uma toalha, pegou uma bacia, encheu com água e foi e lavou os pés de todos os discípulos. Eu estou dizendo que o mestre está lavando os pés do discípulo. Eu estou dizendo que o Senhor está lavando os pés do servo. Eu estou dizendo que o rei está lavando os pés do súdito. Eu estou dizendo que o Criador está lavando os pés da criatura. Eu estou dizendo que Deus está lavando os pés daquele que lhe adora. Como é que pode isso? Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus explicou para ele: é porque no mundo os maiores são servidos pelos menores, mas no vosso meio é diferente. O maior vai servir o menor, e aquele que quiser ser o maior, seja o menor de todos. Louvado seja Deus. Mas tudo bem, veja, o que eu vou falar para os amados irmãos é que um dia algumas irmãs chegaram para o pastor Tenório, ele pastoreava uma das congregações de Madureira no interior, e disseram assim: pastor, a gente quer trabalhar, a gente quer ajudar na obra, a gente quer fazer alguma coisa. Ele disse: que maravilha, irmão, a gente está precisando mesmo de alguém para ajudar, e eu já sei onde vocês vão nos ajudar. Pronto, a irmã e a irmã: eu já tenho um trabalho para a senhora e um trabalho para a senhora. Quero mesmo ajudar, é aqui, é para isso que nós estamos aqui, foi para isso que nós aceitamos Jesus, pastor. A gente quer trabalhar, a gente quer ajudar, a gente quer chegar junto, fazer a obra do Senhor. Tá bom, minha irmã, olha, a gente está precisando mesmo de duas irmãs, uma para limpar a igreja, varrer a igreja, passar aquele pano bonito, deixar cheiroso, que nem as irmãs fazem lá na Vida e Fé, deixar tudo bonito, cheiroso e alinhado, né? Deixar tudo, não precisando de uma. E outra, não tem o irmão fulano, que amputou a perna, ele tem tanta vontade de vir para a igreja, mas ele não pode vir, não tem boleto, mas ele tem a cadeira de roda, e ele quer alguém para ir buscar ele. Não é muito longe não, está tudo planinho, ajeitadinho, está asfaltado. Aí eu queria, pronto, ele está querendo que alguém vá buscar ele. As irmãs querem trabalhar mesmo, então tem o trabalho de limpar a igreja e tem um trabalho de buscar o irmão. E aí as irmãs topam, não, pastor, a gente queria um negócio assim, mais diferente, ser dirigente de alguma coisa, de um departamento, de um ciclo de oração. Não, você não quer trabalhar, você quer aparecer. Eita Jesus, agora doeu. Aí Jesus pegou a bacia com água, cingiu-se com uma toalha, foi lá e lavou os pés dos discípulos. Mas era por isso que muitos queriam seguir Jesus, para tentar levar alguma vantagem. Aí Jesus vai passando na alfândega, vê os cobradores, olha para um deles e diz: segue-me. Irmão, você já viu como é difícil ganhar uma alma para Jesus? Principalmente nos dias atuais. Você prega 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, soa, se cansa, se descabela, baba, o cabelo fica assanhado, você fica agitado, o pessoal fica até com medo de você. Ah, meu Deus do céu. Mas, entendeu? E ninguém, irmão, entendeu? Às vezes nem glória o povo dá. Aquele negócio, meu Deus do céu, até misericórdia, manda fogo, porque, entendeu?
Aí Jesus Cristo passou na alfândega, não fez uma pregação, não fez milagre, não curou ninguém, não prometeu nada, simplesmente olhou para ele e disse: segue-me. Porque hoje, irmão, para alguém aceitar Jesus, a gente tem que adular. Chega, meu filho, Jesus te ama. Chega, meu docinho de coco, tu é precioso, Jesus morreu por você. Você é especial, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore, Senhor. Aí sabe o que a pessoa diz? Não, hoje não. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que os anjos, está escrito na Bíblia, eles queriam pregar o Evangelho, Jesus Cristo não deixou. Deus não deixou os anjos pregar o Evangelho, irmão. Disse: não, esse privilégio, esta missão é da igreja. Sabe por quê, irmãos? Alguém disse uma vez, e eu imagino que seja assim: se fosse o anjo que viesse pregar e chegasse para mim, chegasse para tu e dissesse: tu quer ser crente, tu quer ir para o céu, Jesus Cristo morreu por você, tu quer ser? Você quer? Não, puxava lá a espada e toma. Você não quer, tu não quer. Entendeu? Não quer, não quer. Lembra, eu já contei aqui a história do cangaceiro do Lampião que se converteu, meu irmão. Já contei, não foi? O cangaceiro do Lampião se converteu. Ficou crente, meu irmão. O pastor ia, ele ia. E quando foi um dia, eles iam fazer uma concentração e aproveitaram e saíram evangelizando pelo meio da rua enquanto chegava lá. Aí quando iam passando, tinha 3... eu vou usar a expressão, não ignore não. 3 maloqueiros sentados lá no meu fio. Aí eles iam passando. O pastor entregou o folheto para ele. O irmão foi lá, falou de Jesus. Eles tiraram graça com o irmão. O irmão estava com pouco tempo de crente. Já alguns Lampião, cangaceiro, brabo, virado com sirina lá. Valente, sangue no olho. Tá, meu Deus do céu. Eu já li algumas histórias do Lampião, do jagunço dele. Deles que morreram na ponta do punhal, dizendo assim: pensa que eu vou gritar? Eu sou macho. Olha, quando puxasse o punhal já gritava: ai, meu Deus do céu, mato não. Aí se converteu o cangaceiro. Aí quando ia passando, zombaram do pastor, zombaram de crente, falaram os negócios lá. Aí chegou mais na frente, o irmão disse: ô pastor, vá que eu esqueci um negócio em casa. Foi buscar o 38 que ele ainda tinha debaixo do colchão, a garrucha, meu irmão, daquela 2 tiros e uma carreira. Foi buscar em casa para pegar os 3 lá. Veio por ali caladinho, puxou a garrucha. Disse: agora, diga que crente é bode agora, diga que crente é sapo, diga, fala agora, vá. Diga aí, qualquer um quiser falar, fala agora. Agora vocês vão ser crentes, os 3 vão ser crentes, não? Venham para cá, se ajoelha aqui. Aí quando os 3 foram se levantando, teve um que escapuliu, saiu correndo. Epa, aí, vocês não quase não, se correu aqui, escapou. Bora, se ajoelha aí. Diga que quer Jesus. Senhor, te aceito. Senhor, aceita esses malfazejos aqui, esses mau elementos. Esses meliantes aqui estão te aceitando. Pronto, agora vocês são crentes. Aí tem uma poça d'água assim. Eu vou aproveitar, já vou batizar vocês, chega para cá. Eu já vi o pastor fazendo uma vez. Na poça de lama, meu irmão. E batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E bum, o camarada entrou limpo, saiu amarelo com a lama. Agora vem você. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Bum, pronto, agora vocês são crentes. E com você, quando eu sair daqui, vocês vão se desviar, vou mandar logo vocês para o céu. Pá, pá. Se fosse o anjo, meu irmão, que viesse pregar, o negócio era estreito. E Deus sabia disso. Mas vejam, para Mateus ele só disse: segue-me. Ele não disse que ia se despedir do pai, nem se despedir da mãe, não disse que ia dar baixa na carteira, não disse que ia se ajeitar, que ia primeiro. Não, eu não estou preparado ainda não. Foi na hora, irmão. Porque ninguém está preparado para aceitar a Jesus. Ninguém está preparado para ir para o céu. Tudo é graça e misericórdia de Deus. Olha, a um ele disse vai, a outro ele disse vem, a outra ele disse vinde, e a outra ele disse segue. E a todos, está lá em Mateus, aliás Lucas 9:23, eu vou ler com vocês.
Lucas 9 e 23, já vou terminar. Diz assim, ó, 9 e 23 de Lucas. E dizia a todos, a um ele disse vai, a outro ele disse vem, a outro ele disse vinde, a outro ele disse segue. E a todos ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A um ele diz vai, a outro ele diz vem, a outro ele diz vinde, e a outra ele diz segue. Mas se quiserdes, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o evangelho é opcional. Seguir a Jesus é opcional, não pode ser forçado nem obrigado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Agora ele está sendo claro. Veja, se alguém quiser, primeiro é algo que depende de você querer. Jesus não vai obrigar ninguém a aceitá-lo. Jesus não vai obrigar a ninguém a entrar no céu. Jesus não vai proibir ninguém de pecar. Jesus não vai proibir ninguém de ficar do mundo. Tudo é espontâneo, voluntário. É se você quiser. Se alguém quiser vir após mim, glória a Deus, eu já vou avisando, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e seguir. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que foi que prometeram a você se você seguisse a Jesus? Prometeram um carro, foi? Prometeram uma casa? Prometeram uma fazenda, uma empresa? Prometeram prata? Prometeram ouro? O que foi que prometeram? Jesus não prometeu nada disso. E se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que falar o que ele falou, pregar o que ele pregou, ensinar o que ele ensinou. Jesus não prometeu nada disso. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A sua cruz. Porque tem crente também querendo levar a cruz do outro. Aleluia. Pegue a sua. Não é da sua conta se a cruz do outro é mais pesada ou mais leve do que a sua. Leve a sua cruz. Se ele quer levar ou se ele não quer levar, se ele largou ou se ele não largou, não é problema seu. Leve a sua cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse achará. Glória a Deus, aleluia. Ei, a cruz, ela serve para que a nossa vida pecaminosa seja nela pregada, e assim, perdendo a nossa vida crucificada, pregada na cruz, nós receberemos vida do alto, vida do céu, vida do eterno. Louvado seja Deus. Veja que quando Adão e Eva pecaram e Deus vai lá no jardim, o que é que Deus fala? Adão, onde estás? Por quê? Porque houve uma separação entre Adão e Deus. E Deus agora vai em busca de Adão, porque Deus quer novamente se relacionar com Adão. Ficaram separados. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Veja que ele, quando está na cruz e toma sobre nós os nossos pecados, se torna pecador e maldição por nós, ele vai clamar e vai dizer:
meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, porque o Senhor se separou de mim? Veja que no Éden, pelo pecado de Adão, Deus se separou de Adão, ou Adão se separou de Deus. Na cruz, pelo pecado da humanidade carregado sobre Jesus, Jesus fica separado do Pai e clama: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se afastaste de mim? Por que se alongaste de mim? Mas de repente, aleluia, ele se rende, entrega o Espírito, morre na cruz, é sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscita, recebe todo o poder nos céus e na terra, é assunto ao céu e se senta à direita do Pai, e a Bíblia diz que está intercedendo por nós, e agora reina, agora governa, agora domina, agora é Senhor dos céus e da terra e de todo o universo. Ou seja, ele perdeu a vida no Calvário, mas recebeu a vida no céu. Foi humilhado no Calvário, mas foi exaltado no céu. Perdeu o poder no Calvário, mas no céu recebeu todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja Deus. Queridos, que Deus abençoe. Fique de pé, por gentileza. A um ele diz vai, a outro ele diz vem, a outro ele diz vinde, a outro ele diz segue-me, e a todos ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Então essa é a sua responsabilidade, esse é o seu compromisso, é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não siga pastor, não siga ministério, não siga igreja, não siga apóstolo, não siga bispo, não siga Sião, não siga a Cristo. Glória a Deus. Que Deus assim vos abençoe.